Exercícios eficazes versus exercícios de baixo impacto no aprendizado técnico-tático no esporte de rendimento e formação. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Resumo. O planejamento de treinamentos eficazes em contextos de formação e rendimento esportivo exige que treinadores sejam capazes de diferenciar exercícios realmente úteis daqueles que produzem pouco ou nenhum aprendizado. A oferta crescente de propostas criativas de treino, frequentemente difundidas em redes sociais sem validação científica, amplia o risco de utilização de atividades que não promovem transferências significativas para o desempenho real em jogo. Este artigo tem como objetivo propor e discutir um conjunto sistematizado de critérios práticos e cientificamente fundamentados para auxiliar treinadores na seleção crítica de exercícios, com base em evidências da pedagogia do esporte, da ciência do treinamento, da psicologia do esporte e da biomecânica. São analisados aspectos como acessibilidade do material, grau de universalidade da tarefa, relevância do desafio cognitivo e motor, relação com a técnica e com as ações de jogo, potencial de transferência, combinatória de técnicas, conforto anatômico, custo-benefício do uso de acessórios e adequação à fase do planejamento ou periodização. A partir de revisão narrativa da literatura e análise integrativa, argumenta-se que exercícios eficazes são aqueles que, além de seguros e acessíveis, estão alinhados com princípios de especificidade, sobrecarga progressiva, variabilidade funcional e representatividade da tarefa. Conclui-se com um modelo prático de tomada de decisão, baseado nas 10 questões norteadoras propostas, que pode ser utilizado como roteiro de avaliação pelos treinadores para evitar exercícios meramente milaborantes, isto é, variações pouco relevantes, esteticamente atrativas, mas de baixo impacto real no aprendizado técnico-tático. Palavras-chave: treinamento esportivo, pedagogia do esporte, aprendizagem motora, planejamento e periodização, seleção de exercícios. 1. Introdução. O cenário contemporâneo do treinamento esportivo é marcado por amplo acesso à informação, rápida circulação de conteúdos em redes sociais e crescente pressão por inovação nos métodos de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, treinadores, preparadores físicos e demais profissionais se deparam diariamente com novos exercícios, propostas metodológicas e recursos auxiliares, muitas vezes apresentados como soluções revolucionárias para o desenvolvimento técnico-tático de atletas em diferentes níveis de prática. Entretanto, a literatura em pedagogia do esporte e aprendizagem motora indica que nem toda variação de tarefa gera, de fato, aprendizado significativo ou transferível para a situação real de jogo. Magil, Anderson, 2017, Araújo, Davids, Avoliakos, 2022. O problema central que orienta este estudo pode ser formulado da seguinte maneira: como um treinador pode diferenciar exercícios que promovem aprendizado consistente daqueles que resultam em pouco ou nenhum ganho técnico-tático, mesmo aparentando complexidade ou criatividade? Este problema se agrava quando se considera que, em ambientes de formação de base e de rendimento, o tempo de treino é limitado, os calendários competitivos são densos e as demandas físicas e cognitivas sobre atletas são crescentes. Bompa, Busicelli, 2019, Gomes, 2020. Assim, o uso de exercícios de baixa eficácia representa custo de oportunidade, desorganização da lógica do planejamento e, potencialmente, aumento de risco de fadiga desnecessária e de frustração no processo de aprendizagem. O objetivo geral deste artigo é elaborar e discutir um conjunto estruturado de critérios práticos, cientificamente fundamentados, que auxilie treinadores na seleção de exercícios úteis, capazes de gerar aprendizado técnico-tático relevante, e na identificação de exercícios milaborantes, entendidos aqui como variações esteticamente atrativas, mas com baixo impacto pedagógico real. Especificamente, busca-se a sistematizar evidências teóricas e empíricas sobre princípios de aprendizagem motora e treinamento esportivo relacionados à seleção de exercícios. B. Reinterpretar, à luz desse referencial, 10 questões-chave que podem orientar o julgamento crítico do treinador sobre a utilidade de uma tarefa de treino. E C. Propor um modelo integrativo de tomada de decisão que articule critérios pedagógicos, biomecânicos, psicológicos e de planejamento. A justificativa acadêmica e prática deste estudo reside na necessidade de convergência entre o conhecimento científico e as decisões cotidianas do campo. Autores clássicos da ciência do treinamento já apontavam a importância da especificidade, da sobrecarga e da periodização para garantir adaptações adequadas. Matveev, 1990, Bompa, Raf, 2009.
Mais recentemente, abordagens baseadas na dinâmica ecológica, como o Constraints-Led Approach, isto é, abordagem baseada em restrições, têm enfatizado o papel da representatividade da tarefa e da manipulação intencional de restrições individuais, ambientais e da tarefa para promover aprendizagem adaptativa. Newell, 1986, Davids, Batton, Bennett, 2008, Araújo, Davids, 2016. Paralelamente, estudos em pedagogia do esporte e psicologia do esporte indicam que o engajamento do atleta, a clareza de objetivos e a percepção de desafio adequado são determinantes para a consolidação de novas habilidades. Cote, Turnide, Vieira, 2016, Weinberg, Gold, 2019. Ao integrar esses referenciais, o presente artigo busca oferecer uma ferramenta conceitual e prática, construída a partir das 10 perguntas norteadoras apresentadas, para que treinadores possam, de forma sistemática e crítica, avaliar se um exercício é acessível, se pode ser realizado por diferentes perfis de atletas, qual desafio efetivo ele resolve no processo de aprendizado, se guarda relação direta com a técnica e com as ações de jogo, se representa uma proposta superior ou apenas uma variação redundante. Em quanto tempo tende a se transferir para o jogo, se trabalha técnica isolada ou múltiplas técnicas de forma integrada, se é anatomicamente confortável e seguro, o que sobra de útil ao se retirar acessórios e, por fim, se respeita e se encaixa na fase do planejamento ou periodização. A relevância acadêmica do tema decorre do fato de que a tomada de decisão sobre exercícios costuma ser tratada, na literatura, de forma fragmentada, ora sob a ótica biomecânica, ora pedagógica, ora fisiológica. Este artigo, ao adotar uma perspectiva interdisciplinar, pretende contribuir para a consolidação de um quadro integrativo, oferecendo parâmetros teóricos práticos para a seleção de tarefas, de modo a aproximar a pesquisa científica da realidade de quadra, campo, piscina ou ginásio. 2. Desenvolvimento. A seleção de exercícios no treinamento esportivo deve ser entendida como processo decisório complexo, situado e contextual, que envolve diversos níveis de análise. A seguir, as 10 perguntas propostas são discutidas à luz da literatura científica, de modo a transformá-las em critérios robustos de avaliação da utilidade dos exercícios. A primeira dimensão diz respeito à acessibilidade material. Quando se questiona se o material é acessível, não se trata apenas de viabilidade econômica, mas de disponibilidade contínua e sustentável ao longo da temporada. Estudos em contextos de base e alto rendimento em países com diferentes recursos demonstram que a dependência excessiva de equipamentos sofisticados pode limitar a frequência de aplicação de determinados exercícios, reduzindo sua contribuição para o aprendizado. Malina, Cote, Bouchard, 2005, Sampaio, Leite, 2011. Exercícios úteis tendem a ser aqueles que, mesmo quando utilizam acessórios, podem ser adaptados com recursos simples e amplamente disponíveis, garantindo consistência na exposição dos atletas aos estímulos. A acessibilidade material, portanto, relaciona-se diretamente ao princípio de continuidade do treinamento, fundamental para a consolidação de habilidades e adaptações fisiológicas. Gomes, 2020. A segunda questão, relativa a saber se todos conseguem e podem fazer o exercício, introduz o debate sobre a adequação da tarefa às características dos praticantes. Evidências em aprendizagem motora indicam que o nível de dificuldade da tarefa deve se situar em uma faixa ótima de desafio, suficientemente elevada para exigir esforço adaptativo, mas não tão alta a ponto de gerar fracasso constante e desmotivação. Guadagnoli, Lee, 2004. Em contextos de esporte de equipe, em que convivem atletas com diferentes níveis de maturação biológica, experiência e capacidades físicas, a tarefa deve permitir ajustes intra-exercício, como variação de distâncias, tempos, alvos ou regras. Autores brasileiros e internacionais enfatizam que a pedagogia diferenciada e a individualização dentro do coletivo são cruciais para o desenvolvimento equitativo de atletas. Paes, Balbino, 2005, Cote, Lidor, Reckfort, 2009. Exercícios que excluem parte do grupo ou induzem participação passiva tendem a gerar pouco aprendizado para muitos, ainda que pareçam eficientes para poucos. A terceira pergunta, qual desafio resolve no processo de aprendizado ou de aperfeiçoamento técnico, remete ao princípio da intencionalidade pedagógica. Um exercício só pode ser considerado útil se houver clareza sobre qual problema de desempenho ele se propõe a enfrentar, seja uma deficiência técnica específica, um padrão decisório inadequado, um déficit de coordenação entre companheiros ou um problema de condicionamento associado a ações técnico-táticas. Pesquisas em treinamento esportivo sugerem que sessões organizadas em torno de objetivos claros geram maior retenção de habilidades e percepção de progresso por parte dos atletas. Rhodes, Williams, 2012. Assim, exercícios genéricos, sem um desafio definido, tendem a ser menos eficazes.
Quando o treinador é capaz de explicitar verbalmente qual questão do jogo ou da técnica está sendo endereçada, aumenta-se a probabilidade de que o atleta compreenda o propósito da tarefa, o que, por sua vez, favorece a autorregulação e o engajamento cognitivo. Weinberg, Gold, 2019. A quarta dimensão se refere à relação do exercício com a técnica ou com ações de jogo. A literatura sobre especificidade do treinamento é clara ao apontar que adaptações motoras e neuromusculares são maiores quando a similaridade entre as exigências da tarefa de treino e as condições reais de competição. Schmidt, Lee, 2019, Reed, 2012. Abordagens contemporâneas, como o treinamento baseado em jogos reduzidos e representativos, defendem que, principalmente em esportes coletivos, a técnica deve ser aprendida e refinada em contextos que preservem, na medida do possível, as relações espaço-temporais, as incertezas e as demandas de tomada de decisão presentes no jogo formal. Davids et al., 2013, Coutinho et al., 2018. Isso não elimina a pertinência de exercícios analíticos, focados em componentes específicos do gesto técnico, mas indica que, isolados do contexto tático, eles podem ter menor poder de transferência. Portanto, ao avaliar um exercício, o treinador deve perguntar em que medida a execução naquela tarefa se aproxima, em termos de percepção, decisão e ação, da situação real de jogo a qual se pretende transferir o aprendizado. A quinta questão indaga se existem melhores propostas ou se o exercício é apenas uma variação milaborante, termo compreendido como uma inovação aparente, esteticamente elaborada, mas que não acrescenta substância ao processo de aprendizagem. A literatura aponta que variações excessivas e pouco significativas podem inclusive prejudicar a consolidação de padrões motores eficientes, ao dispersar a atenção dos atletas para aspectos acessórios da tarefa. Magill, Anderson, 2017. Por outro lado, a variabilidade funcional, ou seja, aquela que desafia o atleta a encontrar soluções adaptativas diante de perturbações relevantes, está associada à aquisição de habilidades mais robustas e transferíveis. Schorlein, Mayer Kress, Newell, 2009. Distinguir variação funcional de variação cosmética é crucial. Exercícios úteis são aqueles cuja variação é justificada por um ganho adicional de representatividade da tarefa, de complexidade controlada ou de especificidade da sobrecarga. Quando uma nova proposta nada mais é do que um exercício antigo com adereços, mas sem argumento pedagógico ou científico claro, tende a se enquadrar na categoria dos exercícios de baixo impacto no aprendizado. A sexta pergunta, em quanto tempo isso transfere para uma ação efetiva de aprendizado, remete ao conceito de transferência próxima e distante. A transferência próxima ocorre quando a tarefa de treino é muito semelhante à tarefa-alvo em termos de contexto, estímulos e respostas motoras, já a transferência distante envolve aplicações em contextos e tarefas mais amplos. Barnett, C.C., 2002. No âmbito esportivo, treinadores esperam, em geral, transferência relativamente rápida entre o que se pratica e o que ocorre na competição. Estudos em esportes coletivos mostram que combinações de exercícios analíticos bem planejados e situações reduzidas de jogo promovem melhor transferência do que o uso isolado de qualquer uma dessas estratégias. Coutinho et al., 2018. Ao planejar um exercício, o treinador deve estimar em que horizonte temporal ele pretende observar sinais de transferência, em poucos treinos, em um ciclo semanal, em um bloco de mesociclo. Se o exercício exige investimento prolongado sem evidências de melhora em indicadores observáveis de desempenho, sua utilidade deve ser questionada. A sétima dimensão investiga se o exercício trabalha técnica isolada ou múltiplas técnicas. A literatura sobre coordenação motora e sobre a natureza integrada da performance esportiva mostra que, durante o jogo, os atletas raramente executam gestos isolados, em geral, realizam encadeamentos complexos de ações sob pressão de tempo e espaço. M.C. Morris, 2014. Treinos excessivamente analíticos, focados em partes descontextualizadas, podem ser úteis em fases iniciais de aquisição ou em processos de reabilitação, mas tendem a apresentar baixa representatividade se mantidos como eixo principal do treinamento em fases avançadas. Araújo, Davids, 2016. Exercícios que combinam múltiplas técnicas, decisões e interações com o ambiente e com companheiros ou adversários aproximam mais o contexto de treino da realidade da competição, promovendo organização funcional das habilidades. Davids, Batton, Bennett, 2008. No entanto, é necessário cuidado para não transformar toda sessão em um conjunto de tarefas excessivamente complexas, que impossibilitem foco em aspectos fundamentais do gesto. A escolha entre técnica isolada e multitécnica deve, portanto, dialogar com o estágio de aprendizado, com a fase da temporada e com o objetivo pedagógico específico. A oitava pergunta, relacionada à anatomia e ao conforto de execução, envolve diretamente temas de biomecânica, prevenção de lesões e ergonomia do movimento.
Exercícios que exigem amplitudes articulares incompatíveis com a faixa de mobilidade segura dos atletas, ou que impõem sobrecarga repetitiva em estruturas vulneráveis, podem gerar microlesões e quadros de sobreuso ao longo do tempo. Drew, Fint, 2016. A dor durante o exercício, quando não associada apenas ao esforço fisiológico esperado, é sinal de alerta. Autores da medicina do esporte sugerem que tarefas de treino devem respeitar princípios anatômicos básicos, permitindo alinhamentos articulares adequados, distribuição equilibrada da carga e progressão gradual da intensidade. Enoka, 2015. Um exercício desconfortável do ponto de vista anatômico, mesmo que aparentemente sofisticado, tende a ser contraproducente. O conforto não significa ausência completa de esforço, mas adequação entre exigências mecânicas e capacidades do praticante, com margem de segurança. A nona questão pergunta o que sobra de útil quando se retiram os acessórios. Em muitas modalidades, proliferam propostas que dependem de cones, barreiras, elásticos, escadas de agilidade e outros dispositivos. Embora esses materiais possam enriquecer o ambiente de treino, o risco é que se tornem o centro da tarefa, deslocando o foco da percepção de jogo, da leitura do espaço e da interação com o adversário. Silva, Reverdito, Scalha, 2017. Quando a utilidade de um exercício desaparece na ausência de um determinado acessório, é provável que sua essência esteja ligada mais ao objeto do que ao comportamento motor que se deseja desenvolver. Exercícios úteis são aqueles cuja lógica pedagógica permanece clara mesmo em versões simplificadas, nas quais acessórios apenas potencializam determinado aspecto, sem o definirem. Perguntar se o que permanece quando se retiram adereços ajuda a identificar se o núcleo da tarefa é robusto o suficiente para justificar seu lugar no plano de treino. Por fim, a 10ª pergunta aborda se o exercício respeita e se encaixa na fase ou período do planejamento ou periodização. A periodização do treinamento esportivo, em suas diferentes vertentes metodológicas, organiza o ciclo de preparação em fases com objetivos específicos: desenvolvimento geral, desenvolvimento específico, pré-competitiva, competitiva e transição, entre outras. Bompa, Busicelli, 2019, e Surin, 2016. Cada fase demanda ênfases distintas em volume, intensidade, tipo de esforço e foco técnico-tático. Exercícios úteis são aqueles coerentes com os objetivos do período. Tarefas de alta complexidade tática podem ser mais adequadas a fases de consolidação do modelo de jogo, enquanto exercícios analíticos podem ser importantes em momentos de aquisição inicial ou correção de padrões técnicos específicos. A inserção de exercícios desconectados da lógica da periodização tende a fragmentar o processo, dificultando o controle da carga, confundindo os atletas quanto às prioridades do ciclo e reduzindo a eficiência global do planejamento. Ao integrar essas 10 dimensões, emerge uma visão de exercício útil como aquele que é acessível, inclusivo, intencionalmente desenhado para resolver um desafio de aprendizado identificado, representativo das ações de jogo, fundamentado em variação funcional e não meramente cosmética, com potencial de transferência em horizonte temporal compatível com as demandas da modalidade, equilibrando o foco em técnica isolada e multitécnica, anatomicamente seguro e confortável, independente de acessórios como condição exclusiva de existência e adequado à fase do planejamento ou da periodização. Essa concepção dialoga tanto com princípios clássicos da ciência do treinamento quanto com abordagens contemporâneas centradas no atleta como sistema complexo, que interage com múltiplas restrições. Newell, 1986, Araújo, Davids, 2016. Nesse sentido, a atuação do treinador assume caráter de mediador crítico entre o conhecimento científico, a cultura da modalidade e as necessidades concretas dos atletas. Ao aplicar sistematicamente as 10 perguntas aqui discutidas, o treinador passa a dispor de uma espécie de checagem científica da atividade, reduzindo a dependência de modismos e conteúdos não validados, muitas vezes amplificados em ambientes digitais. Ao mesmo tempo, tal processo não elimina a criatividade, mas a orienta para variações fundamentadas, que respondam a problemas reais do jogo e do processo de aprendizagem. 3. Conclusão. A análise das 10 questões norteadoras permitiu construir um quadro conceitual e prático para a avaliação crítica de exercícios no contexto do treinamento esportivo. Verificou-se que a utilidade de uma tarefa de treino não se define pela sua complexidade aparente, nem pela quantidade de acessórios envolvidos, mas pela articulação coerente entre acessibilidade, inclusão dos praticantes, intencionalidade pedagógica, relação com a técnica e com ações de jogo, tipo e qualidade da variação proposta, potencial de transferência, organização entre técnica isolada e multitécnica, segurança e conforto anatômico, autonomia em relação a materiais auxiliares e adequação à fase de planejamento ou periodização.
Como principais achados, destaca-se que exercícios úteis tendem a ser aqueles que, além de respeitar princípios clássicos da ciência do treinamento, incorporam pressupostos contemporâneos da pedagogia do esporte e da dinâmica ecológica, assegurando representatividade da tarefa e oportunidades ricas de tomada de decisão. A simples adoção de exercícios divulgados em meios de comunicação, sem análise crítica, pode levar ao uso de propostas milaborantes, que pouco acrescentaram ao desempenho, apesar de aparentarem inovação. A aplicação sistemática das questões, o que este exercício resolve, em quanto tempo se transfere para o jogo. E, o que sobra quando se retiram os acessórios. Mostra-se particularmente útil para desvelar exercícios de baixo impacto pedagógico. Do ponto de vista prático, recomenda-se que treinadores incorporem essas 10 perguntas como parte de um protocolo rotineiro de planejamento e revisão de sessões, registrando, sempre que possível, observações empíricas sobre engajamento, segurança, progresso técnico-tático e indicadores simples de desempenho associados a cada exercício. Essa prática pode favorecer uma cultura de reflexão crítica e de alinhamento entre teoria e prática, aproximando a linguagem da ciência das decisões diárias de quadra e campo. Em termos de recomendações futuras, sugerem-se estudos empíricos que investiguem, de forma controlada, o impacto da aplicação desse modelo de checagem na eficiência do processo de aprendizagem, tanto em categorias de base quanto em contextos de alto rendimento, assim como pesquisas que explorem a percepção de atletas sobre a utilidade e o significado dos exercícios aplicados. Conclui-se que o treinador, ao atuar como profissional reflexivo e cientificamente informado, pode transformar essas 10 questões em uma ferramenta estratégica para selecionar exercícios que promovam aprendizado técnico-tático consistente, evitando o desperdício de tempo e energia com tarefas de baixa relevância. Dessa forma, contribui-se para processos de formação mais estruturados, seguros e eficazes, em consonância com os avanços contemporâneos da ciência do esporte e com as demandas concretas do ambiente competitivo. Referências: Umbompa, Tudoró. Busicelli, Carlo. Periodização do treinamento de força. 2. Ed. São Paulo, Forte, 2019. 2 Bompa, Tudoró. Raff, Gregory G. Periodization, Theory and Methodology of Training. 5 TH Ed. Champagne, Human Kinetics, 2009. 3 Araújo, Duarte, Davids, Kate. Team Synergies in Sport, Theory and Measures. Frontiers in Psychology, Lausanne, V. 7, p. 1449, 2016. 4 Araújo, Duarte, Davids, Kate, Avoliakos, Dimitris. Ecological Dynamics as a Framework for the Study of Performance in Sport, Some Implications for Practice. International Journal of Sport Psychology, Roma, v. 53, número 2, p. 99 a 118, 2022. 5 Barnett, Susan M. C.C., Stephen J. When and where do we apply what we learn? A Taxonomy for Far Transfer. Psychological Bulletin, Washington, v. 128, número 4, p. 612 a 637, 2002. 6 Cote, Jean, Lidor, Rony, Heckfort, Deiter. ISSP Position Stand, to Excel in Sport, Specialize Your Sample. International Journal of Sport and Exercise Psychology, Abingdon, v. 7, número 2, p. 191 a 215, 2009. 7 Cote, Jean, Turnide, Jennifer, Vieira, Luiz F. A Proposta de Desenvolvimento Positivo no Esporte. Journal of Physical Education, Maringá, v. 27, número 1, p. E2735, 2016. 8 Coutinho, Pablo et al. How Small Seeded and Conditioned Games Enhance Acquisition of Tactical Knowledge in Youth Football Players. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, Florianópolis, v. 20, número 4, p. 414 a 423, 2018. 9 Davids, Kate, Baton, Chris, Bennett, Simon. Dynamics of Skill Acquisition, A Constraints-Led Approach. 2 ND Ed. Champagne, Human Kinetics, 2008. 10 Davids, Kate et al. The Role of Representative Design in Talent Development, A Comment on Talent Identification and Promotion Programs of Olympic Athletes. Journal of Sport Sciences, Abingdon, v. 31, número 8, p. 803 a 806, 2013. 11 Drew, Michael K. Finch, Caroline F. The Relationship Between Training Load and Injury, Illness and Sorenes, A Systematic and Literature Review. Sports Medicine, Auckland, v. 46, número 6, p.
861 a 883, 2016. 12 Enoka, Roger M. Neuromechanics of Human Movement. 5 TH ed. Champagne, Human Kinetics, 2015. 13 Gomes, Antônio Carlos. Treinamento desportivo, estruturação e periodização. 3. ed. Porto Alegre, Artmed, 2020. 14 Guadagnoli, Mark A. Lee, Timothy D. Challenge Point, a framework for conceptualizing the effects of various practice conditions in motor learning. Journal of Motor Behavior, Abingdon, v. 36, número 2, p. 212 a 224, 2004. 15 Rhodes, Nicola J. Williams, A. Mark. Skill Acquisition in Sport, Research, Theory and Practice. 2 ND ed. London, Routledge, 2012. 16 Surin, Vladimir B. Benefits and Limitations of Block Periodized Training Approaches to Athletes, Preparation, a Review. Sports Medicine, Auckland, v. 46, número 3, p. 329 a 338, 2016. 17 Magil, Richard A. Anderson, David E. Motor Learning and Control, Concepts and Applications. 11 TH ed. New York, McGraw-Hill, 2017. 18 Malina, Robert M. Cote, Jean, Bouchard, Claude. Growth, Maturation, and Physical Activity. 2 ND ed. Champagne, Human Kinetics, 2005. 19 Matveev, Leonid P. Fundamentos do Treinamento Desportivo. 2. ed. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 1990. 20 MC Morris, Terry. Acquisition and Performance of Sports Skills. 2 ND ed. Chichester, Wiley, 2014. 21 Newell, KOM. Constraints on the Development of Coordination. In Wade, Michael G. Whiting, Harold T. A. Org. Motor Development in Children, Aspects of Coordination and Control. Dordrecht, Martinus Nijoff, 1986. p. 341 a 360. 22 Pais, Roberto Rodrigues, Balbino, Hermes Ferreira. Pedagogia do Esporte, Contextos e Perspectivas. Campinas, Autores Associados, 2005. 23 Reed, Catherine L. Perceptual and Action Constraints on Skill Acquisition in Sport. Journal of Motor Behavior, Abingdon, v. 44, número 4, p. 295 a 306, 2012. 24 Sampaio, Jaime, Leite, Nuno. Performance Indicators in Game-Related Statistics of Elite Basketball Teams in Close and Unbalanced Games. Perceptual and Motor Skills, Missoula, v. 112, número 2, p. 533 a 544, 2011. 25 Schmidt, Richard A. Lee, Timothy D. Motor Learning and Performance, From Principles to Application. 6 TH ed. Champagne, Human Kinetics, 2019. 26 Schollorn, Wolfgang I. Meyer Kress, Ganter, Newell, KOM. Time Scales of Adaptive Behavior and Motor Learning in Sport. International Journal of Sport Psychology, Roma, v. 40, número 4, p. 561 a 580, 2009. 27 Silva, Maria João Camargo da, Reverdito, Hiller Silva, Escalha, Alcides José. O ensino dos jogos esportivos coletivos, uma abordagem baseada na compreensão tática. Revista da Educação Física, UEM, Maringá, v. 28, número 1, p. E2814, 2017. 28 Weinberg, Robert S. Gold, Daniel, Foundations of Sport and Exercise Psychology. 7 TH ed. Champagne, Human Kinetics, 2019. 29 Drus, Rian, Cook, Cal, Freestone, Ian. Integrating Strength and Skill Training for Team Sports, A Perspective on Transfer. Strength and Conditioning Journal, Filadélfia, v. 43, número 4, p. 33 a 42, 2021. 30 Renshaw, Ian, Shaw, G.I. Davids, Kate. A Constraints-Led Perspective to Understanding Skill Acquisition and Game Design in Rugby Union. Physical Education and Sport Pedagogy, Abingdon, v. 21, número 4, p. 390 a 402, 2016. 31 Seifert, Ludovic, Baton, Chris, Davids, Kate. Key Properties of Expert Movement Systems in Sport. Sports Medicine, Auckland, v. 43, número 3, p.
167 a 178, 2013. 32 Fortes, Leonardo de Souza, Nunes, Sara Ferreira, Maria Elisa Caputo. Motivação e Desempenho Esportivo, uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, São Paulo, v. 10, número 2, p. 45 a 60, 2020. 33 Oliveira, Vitor F. Souza, João Paulo, Lima, Ricardo F. Periodização no futebol, evidências recentes e desafios para a prática. Revista Brasileira de Futsal e Futebol, São Paulo, v. 14, número 55, p. 210 a 223, 2022. 34 Santos, Fabrício J. Escalha, Alcides José. Jogos reduzidos no futebol, revisão da literatura e implicações para o treino. Revista Brasileira de Futebol, Curitiba, v. 15, número 2, p. 85 a 101, 2023. 35 Williams, A. Mark, Ford, Paul R. Skill Acquisition in Soccer, A Review of the Literature and Implications for Applied Practice. Journal of Sports Sciences, Abingdon, v. 31, número 13, p. 1439 a 1457, 2013. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.